4 de janeiro de 2025. E porque nem sempre a maioria das coisas ocorrem como a gente quer, já começa a vir, sabe, aquela vontadezinha de parar. Mas graças a Deus ela tá pequena. E isso aqui me ajuda muito. Eu não vou parar de fazer esse diário. Não vou parar de acordar e já me dedicar à leitura bíblica, à oração. Depois a algumas páginas de um bom livro, de algum bom livro que eu esteja lendo. Então, Pedro, faça isso sempre. Rotina. A rotina é essencial para você poder organizar a sua vida. E eu tô com um diário físico onde eu escrevo, né, diariamente. Eu escrevi o de ontem hoje, porque ontem eu não consegui. Fiz isso, mas não deixei de escrever. O de hoje eu já comecei e vou escrevendo ao longo do dia. Deus não entristece e não aflige de bom grado os filhos dos homens. Esse foi o texto que eu li hoje, Lamentações 3:33. Lamentações 3:33. Existem alguns bons ensinamentos que nos saltam aos olhos já de cara. Vamos lá. É essencial nesse mundo caído, nessa desorganização cheia de pecado e de dor, sofrimento. É totalmente importante lembrar que Deus não aflige e nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esse é um contexto do capítulo 3 de Lamentações, Jeremias. Fala sobre o exílio de Jerusalém e como Deus tem disciplinado seu povo por causa dos seus próprios pecados. É nesse capítulo que Jeremias nos lembra que a causa de não sermos consumidos, né? Ele está falando por ele e seu povo, mas isso é verdade também sobre nós. A causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, são as misericórdias do Senhor. E nesse verso em específico ele faz questão de lembrar que nós não temos por que duvidar da bondade de Deus, mesmo quando coisas difíceis acontecem conosco. Podem ser situações do mundo, esse mundo caído, ou pode ser Deus querendo disciplinar. Então, para aplicação prática, é confiar nas misericórdias de Deus, tendo humildade para aprender e rever então o que errou, porque se Deus está nos disciplinando, é porque há coisas a serem disciplinadas. Depois na minha leitura ainda do Além da Ordem, do Jordan Peterson, ele entrou no tema dos pecados por omissão. Há 2 dias eu falei sobre os pecados de comissão. E agora eu entrei no tema do pecado por omissão. Ele diz que as pessoas têm facilidade para os pecados da omissão, basicamente porque perderam o sentido da vida. E existe uma relação entre o niilismo, né, e os pecados por omissão. O niilismo é aquele pensamento que acaba concluindo que a vida não tem sentido, que as coisas são ridículas da maneira como elas são, em certo sentido são mesmo. O
pecado tornou as coisas ridículas e a única coisa que limpa esse mundo é a santidade, ou seja, Deus. Mas ele olha então para esse quadro ridículo do mundo e diz que tudo as coisas não têm sentido. E por isso ele é natural que se omitam, é natural que não caminhem para melhorar o mundo, é natural que percam a esperança, é natural que eles vejam o sofrimento e não pensem. Deus não entristece e não aflige os filhos dos homens de bom grado. Ele não faz isso porque ele é masoquista. Ele faz isso porque ele está disciplinando. Eles nunca vão pensar nisso. O Jordan Peterson continua falando que isso é viciante, principalmente quando você se safa das suas responsabilidades e acaba tendo uma boa vida. Ele traz um paralelo com os primeiros capítulos de Gênesis, falando a respeito de Adão e Eva. O que ele fala é que nós só podemos infligir sofrimento ao outro por causa do nosso autoconhecimento. E com o pecado veio um tipo de autoconhecimento muito singular. Se nós não soubéssemos que nós sofremos, se nós não sentíssemos em nós mesmos dores, nós não teríamos paralelo para observar como que os nossos pares também sofrem. E o que Adão faz quando peca? Ele culpa Deus, a mulher, e ele tem atitudes de ressentimento, é o que o Jordan Peterson fala nesse paralelo. Ressentimento por causa da aquisição dolorosa do conhecimento. Um autoconhecimento que ele não tinha. E ele fica ressentido por adquirir algo que ele mesmo buscou. Depois ele dissimula, e isso tudo não esqueça, dentro do contexto da omissão. Ele não tomou a atitude que deveria tomar. Depois ele dissimula. Por que ele dissimula? Porque ele finge que ele não sabia que ele fez uma escolha livre. Então ele está dissimulando, né? Não é a verdade, é uma dissimulação. E depois ele tem o pecado da arrogância. Para quem não sabe, o Jordan Peterson acredita que ressentimento, dissimulação e arrogância é a tríade do mal. É assim que ele pensa. Se ele fosse resumir as principais coisas que os seres humanos precisam evitar, ele fala da arrogância, da dissimulação e do ressentimento. Ele vai explicando que esses 3 pontos destroem o ser humano. E a arrogância por quê? Porque ele culpa Deus e a criação divina, Eva. Então, nesse ponto, nesse trecho da Bíblia, a gente já pode ver como isso funciona. Adão fica ressentido com o autoconhecimento, dissimula, fingindo que não sabia que fez uma escolha livre, porque ele fez uma escolha livre, e depois a arrogância de colocar a culpa em Deus e na criação da divindade. Então ele conclui dizendo que Adão tomou a atitude mais fácil. E a atitude mais fácil? A da omissão. Por quê? O certo seria ele bater no peito e assumir sua responsabilidade. E Jordan Peterson continua falando que é muito fácil agir como Adão e fingir que a gente não tem que conversar e lidar com aqueles temas bem
difíceis com a esposa, a gente finge que não tem que lidar com o patrão tirânico, finge que não tem que lidar com a saúde e finge que não tem que lidar com a ausência de responsabilidade. É assim que ele reflete sobre esse trecho. Então, é isso. É continuar. Para não pecar nesses pecados de omissão aos quais eu fiquei me entregando durante anos. Tentar ser a versão mais parecida com o que Deus planejou para mim, com o que Deus criou e eu denegri, com o que Deus criou e eu distorci o que Deus criou e eu fui destruindo. Então é necessário pedir perdão, eu tenho pedido, é necessário pedir ajuda, eu tenho pedido. É necessário organizar os pensamentos, eu tenho tentado organizar. É isso. Agora eu vou correr e amanhã eu vou postar mais vídeos. E eu não vou parar de fazer isso até que eu tenha organizado a minha vida de uma maneira mais parecida que eu consegui. Mais parecida com a vida que eu deveria ter se eu tivesse pecado menos por omissão. Se eu tivesse pecado menos por comissão. É isso. Eu vou continuar. Amanhã tem mais. Amanhã é dia 5. Dia de culto, graças a Deus. Então vou fazer um pouquinho mais cedo ainda. Se bem que esse horário ainda daria para ir pro culto. Tá cedo. Hoje eu acordei 6h32. É isso, Pedro. Principalmente Pedro.